Olá, pessoal. Eu sou o Carlos e esse aqui é o segundo episódio da segunda temporada de Sessões de Engenharia de Verão. E nesse episódio aqui, a gente vai brincar de raspar beat, né? O pessoal que tire as crianças da sala, né? Tipo, o pessoal que não gosta de coisa de alto nível, esse episódio não é para vocês. A gente vai falar aqui de Edge Computing, né? De computação de borda. E os assuntos correlatos, né? Enfim, e coisas que a gente tem que falar quando a gente fala desse assunto. E para isso eu trouxe uma galera aqui, vou deixar eles se apresentarem para vocês aí. Vamos lá, galera, em ordem alfabética aí, quem é o primeiro? Ali, Arthur Oliveira, eu sou gerente de contas técnico na Red Hat, trabalho com OpenShift, Viced, RHEL, quase todo o portfólio da Red Hat. Meu foco nos últimos anos tem sido computação de bordo, né, de computing, e é isso, estou aqui para compartilhar algumas coisas aí que eu aprendi no caminho. Boa, vou puxar a seguida aí, gente, tudo bem? Eu sou Ailton, também conhecido como Sushi com Abacate, no Twitter, na BolhaSec. Eu vim aqui com o pessoal agregar um pouco, trazendo segurança para o tema e dando minhas pitadas aqui. Olá, pessoal, eu sou o Lucas, sou o gatinho feito de ar bombado lá do Sky. Sou engenheiro de dados, e aqui eu acho que eu sou só mais um aprendiz aqui, né? Acho que de Edge Computing eu manjo menos do que todo mundo aqui, tô só de orelha hoje. Mas vamos lá. Tranquilo. Aqui, a vítima do episódio é o Arthur. Ele vai fazer uma pequena apresentação para a gente, apresentar a gente para alguns conceitos, e aí, rapidamente, quando menos perceber, o Lucas vai perceber que ele tá dentro do assunto dele. Ele só não está se tocando, não está ligando a uma pessoa. Quando o Arthur começar a falar, aí as coisas começaram Já vai ligar os bits aí. Vai ligar os bits, vai ligar 1 e 0. O Sushi já está ligado já. O Sushi já está ligado. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou deixar agora aberto para o Arthur Oliveira responder a pergunta, porque vocês mandaram várias perguntas para a gente, né? A pergunta do Rafael Ponte, né? Aí, o que diabo é isso, né, cara? O que é isso? Isso é de comer? O que é Edge Computing? Vamos lá, fica à vontade aí. Estava em mute aqui. Eu vou rodar uma apresentação que eu tenho feito aqui dentro da Red Hat com alguns colegas. E só para dar um pouco de contexto, né? Então, como eu comentei, eu sou gerente de contas técnico, eu trabalho numa equipe chamada GPE, que é a Global Partner Engagement, e atendo vários tipos de parceiros, né? Estou na linha de parceiros. A Red Hat então atende clientes diretamente, mas também atende o ecossistema por parceiros. E na área de parceiros, os parceiros que eu mais interajo aqui, focados em Edge Computing, são os ISV Embedded, né? Então, os desenvolvedores de software independentes que estão embarcando soluções junto com a plataforma Red Hat. Então, eu atendo esse tipo de parceiro quando eu falo de Edge, né? Então, é gente que está trabalhando com telco, com chão de fábrica, com veículos aí, enfim, né, em localidades remotas. E a ideia, então, é comentar o que é Edge Computing, né? Falar um pouco sobre de onde que vem isso, o que é, o que é de comer, o que não é, né? Comentar um pouco que não existe uma solução que atenda tudo, então, para cada caso de uso, vai ter uma topologia diferente, vai ter uma tecnologia diferente, não tem como resolver todos os problemas com uma única solução, e quando eu estou falando de solução aqui, né, eu tenho viés, eu estou falando de plataforma, né, então a Red Hat desenvolve softwares para plataforma, né, sistema operacional, software de orquestração, né, a gente também tem um portfólio de middleware, né, para integrar os diferentes ambientes, mas meu foco aqui vai ser mais plataforma, tá? E eu vou mostrar um pouco do portfólio, assim, um pouco de história, né, eu vou passar por alguns slides, mas a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo aqui no primeiro slide mesmo, que nos primeiros, que é realmente o que é, né, não é. Então, vamos lá. Acho que
a reaparição de Edge Computing, né? Então, computação de borda não é uma coisa nova, né? Não é uma coisa que surgiu agora faz pouco tempo. A gente está, se a gente for olhar 20, 30 anos atrás, a computação já era distribuída. Então, a gente veio de um momento, por exemplo, a gente começou, antes de começar a gravação, aqui estava falando, né, do tamanho do Brasil e os desafios que a gente tem dentro do Brasil já, né? Então, a gente tem uma diversidade de casos de uso bem grande. Então, se você pensar no começo dos anos 90, os sistemas de banco ou as telecoms já tinham data centers distribuídos, né? Então, computação sempre correndo próximo dos escritórios. E a gente teve um movimento no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, que era a centralização dessa computação nos data centers, né? Então, ao longo do tempo, a gente foi consolidando os data centers, chegou agora, sei lá, 20 anos atrás, a gente começou a falar 15 anos atrás, começou a falar de nuvem pública, né? Então a gente centralizou tudo na nuvem pública, mas alguns clientes ainda têm data centers privados, né? E alguns precisam rodar a aplicação mais próxima do usuário por alguns motivos que eu vou comentar daqui a pouco, tá? Então isso aqui não é uma coisa nova, tá? Então computação de borda não é uma coisa nova, as coisas em TI, elas são cíclicas, né? Então, como muita coisa na vida é cíclica, né? Então um assunto vai e volta ao longo do tempo, tá? E, então, afinal, o que é Edge Computing? Então, se você for olhar em definições do Forrester, Gartner, IDC, tem várias definições. Mas eu gosto bastante dessa definição que, né, de volta, tem o Viés aqui, é um colega que trabalha comigo aqui. Gosto bastante dessa definição do Daniel Frulich, que ele é um agente de produto, então, da área de Edge aqui na Red Hat. Ele diz o seguinte, que computação em Edge, então, é a utilização de recursos computacionais que não estão no data center, que não estão na nuvem, né? Estão em algum outro lugar onde alguma restrição se aplica, né? Então, aqui o foco aqui é em constraints, né? Alguma limitação se aplica quando a gente está falando de Edge Computing. E o que são essas limitações aqui, né? Então, cara, a gente pode ter muitas. A começar, por exemplo, do espaço físico. Às vezes está rodando essa infraestrutura num lugar que não necessariamente é um data center, às vezes é uma salinha ali com os recursos mínimos para ter um servidor rodando, às vezes é um rack otimizado para rodar num lugar que não é monitorado, né? Então a gente começa pelas questões físicas, né? Então a gente às vezes eu não consigo rodar um servidor nessa localização. Às vezes eu tenho que rodar um workstation mesmo, ou às vezes até um device um pouquinho menor, né? Começamos então por esse primeiro ponto aqui. Então a primeira limitação vai ser espaço físico, né? Espaço físico, power, cooling e tudo mais que a gente precisa para ter um servidor. A mais comum, né, como a gente vai falar, é conectividade. Então vai ser largura de banda, tempo de resposta, né? Disponibilidade dessa conectividade para o core. Então, eu tenho acesso à internet? Não tenho? Eu tenho acesso ao core? Como é que é o meu acesso? Eu tenho banda o suficiente para fazer download do que eu precisar em qualquer momento, né? Ou, às vezes, a gente está rodando em ambientes restritos que precisam estar isolados da internet mesmo, né? Um sistema bancário, um sistema de governo, aquele serviço precisa estar fora da internet, então vai estar rodando num ambiente isolado também. E às vezes a gente tem limitações básicas, não tem DHCP, não tem DNS naquelas localizações, né? Então, a rede é uma questão. Um dos maiores desafios, na minha opinião, também, vem do ponto de vista organizacional. A gente não tem uma equipe de TI, às vezes, lá na localidade remota. Se a solução tiver um crash, a gente não, às vezes vai ter só uma pessoa que sabe o mínimo de TI, ou às vezes nem o mínimo, né? Sabe só desligar e ligar o servidor e não vai conseguir fazer troubleshooting de um terminal, né? Não vai conseguir abrir logs Kubernetes, ou nem sabe o que é isso, né? Nunca ouvi falar, só liga e desliga a máquina. Então, soluções que estão rodando lá na ponta precisam ser autônomas, né? Então precisam ser de fácil usabilidade, né? Então, só para listar alguns desafios aqui do ponto de vista organizacional, né? Não tem pessoal de TI lá, às vezes vai ter, mas também pode ser uma pessoa que não conheça
todos os aspectos da tecnologia, sabe? Às vezes o básico de TI só para sobreviver, né? Então não é um especialista, né? A gente não pode esperar que tenha um CKA lá, um RHCE para fazer troubleshooting das coisas que a gente precisa. E daí a gente vai falar da questão de segurança também aqui, né? Tem desafios do ponto de vista de software, mas também da segurança física dos locais, né? Então, às vezes pensa num mercado que tenha lá um ponto de venda, lá um servidorzinho que tem um ponto de venda, às vezes o servidor está até exposto no meio do público ali, né? Está só embaixo de um, não está às vezes protegido, dependendo da situação, não está apropriadamente sendo monitorado do ponto de vista, acontece, né? Parece meio básico, mas acontece, né? Então tem esses desafios aqui. E daí a gente tem que pensar em todas as questões de disponibilidade, né? Então, essa minha solução, ela é crítica para o negócio que está rodando lá na ponta, né? Se ela é crítica, que tipo de SLA que eu tenho que ter, como é que eu recupero esse ambiente, né? Se acontecer algum desastre, qual que é o tempo que eu tenho para recuperar esse ambiente, né? Esse ambiente tem que ser, dependendo do meu SLA, eu tenho que ter redundância, né? Dependendo do meu SLA, eu tenho que ter mais de um nó atendendo a solução, mesmo sendo remotamente, né? Então, tem várias questões aqui, muitas delas a gente lida no data center, lida na computação em nuvem, mas os desafios são um pouco maiores quando a gente está rodando essa solução lá na ponta, né? Faz sentido para vocês? É isso? Não sei, alguma dúvida para já? Faz. Sim, Eu só queria fazer... eu Pode falar, desculpa. ia comentar que você estava falando aqui dos constraints, né, das limitações, eu estava me lembrando da época que eu trabalhei na indústria. E assim, tem muito mais limitação física ainda em cima disso, né? Tipo, vibração, umidade, poeira. O pessoal que nunca teve muito contato com a indústria, por exemplo, é um Com puta certeza. problema. Como é que você faz um resfriamento de um computador que, tipo, tá num ambiente que dá 2 dedos de poeira por dia, sabe? Tipo, E acontece, né? Tem bastante, né? Você falou na indústria, é muito comum, né? é muito comum, uma dessas constraints aí que eu trabalhei próximo assim também, pensa que você tá numa indústria que é completamente metal, né? Tudo estrutura metálica, tudo soldado para todo lado. E aí, dependendo do local que você tá, uma rede sem fio ali é impraticável, assim, porque fica tudo meio que blindado ao redor, né? E tem locais que você não consegue nem levar uma fibra. Então, tipo, sem fio não tem reliability, né? Não tem confiabilidade nenhuma, basicamente, e você não consegue levar um cabo lá. Muitas das vezes, muitos locais que você tá, não tem como você ter um cabo lá disponível, uma fibra ali do lado, alguma coisa assim. Às vezes, se é um local com muita vibração, com muito problema, a própria fibra vai quebrar, vai dar problema, então, tipo, você ter mais cabo é mais problema. Então, eu já vi o pessoal usar, por exemplo, rede sem fio direcional, né, que o cara precisa de um equipamento aqui, aí ele bota uma antena direcional para lá, que faz uma conexão com a outra antena que vai fazer o resto da network dele e tal, tipo, são complicações, assim, de acesso físico, muitas vezes, que a gente não imagina, mas que são muito comuns, assim, sabe, tipo, e bem problemáticas, né, no caso. Não, Sushi, por isso que eu tava comentando, né? Se a gente faz escola no Brasil, cara, a gente resolve o problema em qualquer lugar do mundo, cara. A quantidade de desafio que a gente tem. Eu ia comentar que eu super concordo com o cenário que o Lucas trouxe, mas eu ia comentar outra coisa, que quando eu pensava em Edge Computing, eu sempre pensava em servidor distribuído geograficamente, replicando uma funcionalidade do servidor. E eu nunca incluí nessa cesta a IoT. E esse cenário dentro de fábrica também, isso não era Edge Computing, então já aprendi uma coisa nova aqui. Eu tenho boas histórias de fábrica também para contar. Agora eu entendi porque o Carlos me chamou também. Sobre device dentro da fábrica, e essas constraints que você comentou também, que se aplica, que são o core do Edge Computing. Eu acho que tem casos bem interessantes para a gente compartilhar também aqui. Show. E assim, né? Só pra Desculpa, vai lá, Carlos. Não, eu só queria complementar, né, que assim, tudo isso que está aparecendo na tela aí para vocês aí são coisas que, quando a gente está num ambiente controlado, está no data center, a gente tem o controle disso, né? Por exemplo, o exemplo que o Sushi acabou de falar é um exemplo de cloud. Eu tenho data center distribuído, isso aí é cloud. Então, a gente tem que entender o seguinte: o que eu queria complementar a fala de vocês sobre esses conceitos básicos é que a gente tem a cloud com todas essas características que estão aparecendo para vocês controladas,
dentro de um lugar controlado, a gente pode chamar de internet, né? E a gente vai ter assim, por exemplo, o IoT, os IoT são um exemplo de borda, né? Do que vai estar na borda, que vai estar na edge. Só que não é só isso, né? Tem os equipamentos que vão se conectar com esses IoTs ou então com essas devices que vão estar na borda, né? Device que está na borda pode ser notebook, pode ser relógio, pode ser, enfim, pode ser celular. A ideia é que o que vai estar na borda, desculpa, que é a computação em borda, são esses equipamentos. E aí tem uma pergunta, que depois eu leio o nome de quem fez a pergunta, que ele pergunta assim, qual a diferença de Edge Computing para Fog Computing? Né, que é a diferença de computação de borda para computação em névoa, né? É que, na verdade, a gente tem que entender esses três conceitos. A gente tem a computação em cloud, computação em nuvem, que é esse exemplo que eu citei para vocês, a gente está tudo controlado. Aí a gente tem o meio do caminho, que é a computação em névoa, que é uma coisa que não está na nuvem, ela já saiu da nuvem, mas a gente tem alguns equipamentos, roteadores e etc., que são tão robustos que a gente consegue pedir para eles fazerem algum processamento sem ser necessário que a mensagem da borda chegue até a nuvem. E a gente tem a borda. Né? Então, tem que entender o seguinte, que quanto mais próximo da borda a gente está, no passado, a borda era mais fraquinho, tipo assim, é o que tinha o menor poder computacional. Né? Então, o que acontece é que hoje em dia a borda tem um poder muito grande, poder computacional muito grande. Tem câmera desse tamanhozinho aqui que, sei lá, tem processador enorme, tem enorme poder de memória, a rede poderosa também. E aí, para toda isso que a gente vai apresentar para vocês aqui, tudo que a gente vai conversar ao redor disso, tem a ver com explorar esses recursos na borda para evitar que eu tenha que enviar uns dados ou então uma mensagem para percorrer todo esse caminho até chegar na cloud, onde tem tudo controlado. Porque, às vezes, é como o Sushi falou, às vezes um data center está, sei lá, em outro país, em outro lugar. E tem exemplos da NASA, que trabalha com computação de borda, que simplesmente está no espaço, né? E, tipo, para o dado chegar até aqui, né, até aqui na Terra, então tem todo um caminho, não é tão simples, nem é tão rápido, assim. E dependendo do que precisa ser feito, o ideal é que o processamento fique na borda mesmo. Então, eu só queria complementar isso, né? Tem esses três cenários, assim. Pode parecer uma coisa de outro mundo, mas não é. Tem tudo a ver com cloud e basicamente a comunicação do que está... Aí está mostrando aí. Desculpa, eu só queria complementar isso. Assim, só que dar um parêntese que chegou o outro convidado aqui. Se apresenta aí, finge que ninguém te conhece aí. Eu sou quase sócio do podcast. O microfone Sempre tá bom? delicado, Carlos. Bom, Daniel Romero aqui. Vocês vão me encontrar na internet pelo nick Slack. Menos no Blue Sky, lá tá como MacGyver Engineer. E, assim, já fiz de tudo um pouco. Já trabalhei na área de segurança, na área de infra, engenharia de software. E agora eu tô no hype, como o Carlos diz. Beleza. Continua aí, Arthur. Só explicando para o Daniel, que chegou agora, o Arthur está fazendo uma apresentação para a gente sobre Edge Computing, né? O que é isso? E a nossa ideia é a gente ficar aqui descascando ele, ficar conversando sobre o tema e assuntos correlatos, etc. E é isso. Enfim. O Lucas tinha uma pergunta, Lucas? Ou uma consideração? Desculpa. Eu ia só comentar também, porque quando a gente pensa em Edge Computing, geralmente, até nessa parte das definições, para mim tem mais a ver com o consumo do dado está mais próximo da borda, né? No consumo, né? O processamento do dado está mais próximo da borda. E essa borda pode ser não necessariamente quem está produzindo o dado, né? Pode ser uma outra borda que vai ter um outro sensor, que vai ter algum tipo de atuação. Então, dependendo do jeito que você vai fazer a arquitetura disso, né? Você pode ter o dado sendo processado onde ele é produzido ali, né, na ponta inicial, digamos assim, ou vai que você precise, por algum motivo, por exemplo, de uma outra ponta, que você vai ter um outro sensor, vai fazer alguma outra coisa, e você precisa que isso chegue o mais rápido possível lá, pode ser que esse dado nem seja processado nessa primeira borda, mas seja processado lá na última. Então, tem isso ainda, né, tipo, as bordas podem estar consumindo e produzindo dados de forma diferente, não só o produtor que vai estar lá processando, né. Tem esse ponto aí também. Com certeza, tem muitos casos. A gente estava falando aqui, né, desses casos mais extremos que a gente não tem
é uma infraestrutura de data center propriamente lá na borda, né? Mas tem muitos casos que a gente está isolado, né, por questão de padrão de compliance com padrões de segurança, né? Às vezes tem isolamento intencional de rede por questão de compliance mesmo, e vai até nesse tipo de caso de uso, sei lá, né, planta de energia nuclear, sei lá, hidrelétrica e tudo mais, né? Você vai ter uma certa estrutura de data center nessa localização, mas o dado tem que ficar lá, o dado não pode sair de lá por questão de compliance, por algum motivo que seja, assim, né? Tem N situações aí, né? Muitas vezes é muito comum também eles terem, pelo menos na indústria, eles terem arquitetura de camadas de controle, né? Então, por exemplo, se você tem um sensor que executa alguma coisa, isso geralmente vai na camada mais baixa possível, né? Esse cara, ele não pode estar aberto para sua rede geral ali naquela usina, naquela planta e tal. Então tem um isolamento desse nível 0, nível 1, que o pessoal chama. Aí geralmente você vai ter algum outro sensor que é tipo, faz um tipo de orquestração, que faz alguma coisa, ele não atua diretamente, tipo, ele não está movimentando uma máquina, fazendo alguma coisa desse gênero, então ele já está numa outra camada, que é um pouco mais aberta, que você consegue ter acesso e tudo, mas geralmente esse isolamento aí é por questões de segurança, assim, de pessoal mesmo, sabe, tipo, alguém invadir ali, ou você ter algum tipo de falha crítica ali, não significa só, estamos sendo atacados aqui, eu tenho alguém nessa questão de segurança, tipo assim, o equipamento pode falhar, alguém pode morrer. Então o sarrafo é um pouco mais alto, digamos, ali no isolamento de rede, né? Nessas partes. Eu já vi, geralmente, o pessoal usa três em vez de rede, né? 3 camadas de rede no mesmo local, só que são cabos diferentes, são equipamentos diferentes, é tudo fisicamente isolado. Fisicamente isolado, né? Não pode ser. Eu até acho que quebra um pouco o que eu ia comentar aqui, mas é bem importante isso que você comentou. Especificamente na indústria, o que a gente escuta bastante é uma barreira entre o pessoal de OT e IT, né? Então, Operation Technology e IT, né? Information Technology. E a gente está normalmente aqui nessa camada de IT, né? A gente não sabe muito bem dos problemas do chão de fábrica de verdade, né? O pessoal de OT tem que lidar com todas essas questões que a gente lida também no core, né? Mas eles estão ali na prática vivendo esse isolamento, de fato, de maneira física, né, justamente, e esse que você comentou, né, a questão de segurança também, né, é segurança física mesmo, segurança de pessoas, né, para o dado não escapar lá por... Tipo, por exemplo, tem algum tipo de sensor que faz monitoramento de um motor, sabe, é um motor importante. Se o motor gira sem parar, ele tá desbalanceado, deu uma merda, aquela merda explode. Então, assim, tem literalmente consequências físicas bem claras, assim, de falhas. Por exemplo, tem equipamentos que o pessoal entra dentro para arrumar. Por exemplo, peneiras, coisas do gênero. O cara entra dentro de uma peneira que é do tamanho de sei lá, de um trailer de caminhão, por exemplo. O cara entra lá, entra dentro de um moinho, entra em algumas coisas. Tem travas físicas para esse equipamento não se ligar, não ter nada, tem várias questões ali de segurança. Mas, em última análise, se alguém vacila com essas questões de segurança que impedem o equipamento de ligar, e esse equipamento liga com alguém dentro, alguém morre, sabe? Tipo, é nesse nível. Então, essa o que eu já vi do pessoal de Ops, assim, né, eu já vi chamarem mais de automação, né, a galera que trabalha mais com automação é o pessoal que trabalha mais com TI, integrações e tal. Do que eu já vi, assim, de diferença, é que o pessoal do nível mais baixo geralmente pegam sistemas mais fechados, ferramenta mais pronta para algumas coisas, e trabalha muito com esses, como é que chama? Não são controladores, não. Trabalham com sistemas de automação específicos, né? Tipo, tem padrões específicos, padrões de sensores específicos, por exemplo. Eu lembro que o pessoal usava muita coisa relacionada ao Windows, porque onde eu trabalhei por algum motivo, eles tinham esse ecossistema todo dos controladores ali de sensores e tudo mais acoplado nisso. E era, tipo assim, uma coisa bem mais rígida de ferramenta pronta, sabe? Isso está relacionado com... Vai lá, Sushi. Não, eu quero só fazer uma adenda aqui rápido para a gente conseguir prosseguir.
Mas isso que o Lucas falou, geralmente nesses ambientes são máquinas Windows e de 95, é um Windows 90, uma coisa super legada. São empresas super específicas, umas empresas japonesas que tá vendendo aquele software de 1980 e bundas. Então é uma Sempre coisa, uma são coisas japonesa. bem. Isso é uma coisa bem difícil. Você não atualiza, é impossível você atualizar o seu personal. São cenários bem complexos que tem uma medida ali do que o custo-benefício do que você consegue ajustar ou não para ficar compliance. E mesmo quando você consegue, às vezes você precisa pedir, tipo, preciso de uma CPU para esse sistema muito específico aqui e que me atenda. Já aconteceu uma coisa similar comigo, inclusive. Não precisa uma CPU, é uma peça crítica, assim, que eles estão fazendo upgrade. Cara, 9 meses de prazo para chegar a CPU. Assim, é desse nível, sabe? E aí, nesse meio tempo, eu não lembro se era uma CPU, era alguma coisa assim, tá, gente? Nesse meio tempo, o pessoal tinha um gargalo de processamento e eles tinham que meio que desativar features importantes, assim, não deixar XYZ coisa rodar naquele sistema naquele momento, por conta desses gargalos, porque não tinha capacidade computacional no momento, sabe? Então, isso aí é bem real, a questão da cadeia de suprimento, é foda. Sim. Essa parte de CPU on demand é uma questão que eu já vi também acontecer em chão de fábrica, especificamente com módulos SAP e tudo mais, mas daí, bom, daqui a pouco a gente pode se aprofundar em nos outros casos de uso aí. Eu compartilhei um link aqui sobre o PC Foundation, ok? Que isso aqui explica um pouco por que vocês viram bastante Microsoft no campo aí, a gente pode falar sobre isso também. Só comentar que, assim, eu estou aqui na Red Hat trabalhando com alguns parceiros que estão começando a transformação digital deles. Eles estão com soluções que estão no mercado há 30 anos, aí muita coisa baseada em Microsoft, e tem alguns desses parceiros que a gente está migrando de Microsoft para padrão aberto, né? Então, e muito está relacionado com o trabalho da OPC Foundation. Hoje a gente tem gente de código aberto lá também, trabalhando, mas isso é um outro assunto aí. Vamos lá, tem bastante coisa para a gente falar. Esse diagrama aqui diz muito sobre o que a gente já falou aqui um pouco, né? Acho que o Carlos introduziu isso aqui, basicamente, e acho que a principal coisa que eu queria chamar a atenção é que não tem uma solução que atenda todas as necessidades, né? Então, vocês mesmos aqui já deram exemplos diferentes de situações em que vocês não estavam com um servidor de 4 hack units lá, rodando aquela solução, né? Às vezes era uma workstation, uma máquina menor, às vezes tinha servidor também, mas não existe uma solução que atenda tudo. E por quê? Porque tem uma variedade de cenários, né? E conectividade e tipos de dados que a gente está mandando, né? E tipos de clientes também, né? Então, quando a gente está falando de computação de borda, o que a gente está falando aqui na Far Edge, no Near Edge, né? A gente está falando de chão de fábrica, está falando de telco, está falando também de agências públicas de governo, né? Está falando de coisas que estão rodando em cidades do interior, às vezes estão longe dos grandes centros, né? Que tem questões de conectividade. A gente está falando de navios que estão no meio do oceano, submarinos, né? Embaixo do oceano, avião. Então, tem uma diversidade de casos de uso que não tem como a gente ter uma única solução que atenda todos os tipos, né? A gente vai precisar de tamanhos diferentes, né? E eu estou falando isso porque eu estou falando também do portfólio aqui da Red Hat, tá? Tenho viés aqui, mas eu acho que vai coincidir com muita coisa que outros vendedores, né, outros fabricantes de software, desenvolvedores de software também vão falar, tá? E a gente tem então, a gente pode falar aqui de 3 camadas, né? Então, o nosso core. Então, quando a gente fala de core, a gente está falando da nossa nuvem privada, né, no nosso data center tradicional, ou na computação em nuvem pública. Quando a gente está falando em Near Edge, eu acho que está relacionado com o que vocês comentaram agora há pouco, Fog Computing, né, que eu acho que é essa camada de agregação, né, entre essa camada mais distante e o core, né, e então uma computação de borda mais remota, né? Então a gente está falando realmente de questões de distâncias também, né? Então limitações de recurso que a gente falou antes aqui, né? Mas isso aqui também está relacionado com distância, né? Então eu gosto desse diagrama porque mostra todas as variedades, né? E a gente pode ter
tipos de workflows também diferentes, né? Então a gente pode ter a borda mandando dados, telemetria, eventos, né, dados operacionais, informações no geral, e a gente tem o core, ou às vezes aqui a camada de agregação, mandando de volta código, configuração, dado, né, modelos novos de IA, que a gente está falando de IA aqui já faz tempo, né? Não é uma coisa que aconteceu ano passado, né, gente? Então, o pessoal de manufatura já está rodando esses modelos já há algum tempo, né? Então, a variedade, a comunicação pode ser bidirecional, dependendo das limitações, ou dependendo dos padrões de segurança, a comunicação também tem que acontecer só numa direção. Por exemplo, existem alguns padrões de segurança que proíbem que o core acesse o FARED. Quer dizer, esse device está rodando aqui, ele que tem que reportar de alguma maneira o estado, né, para o core ou para a agregação, por questão de compliance, realmente isolamento de rede, né, atender padrão lá 62443 ou Salamis, apenas assim, tá? Então, isso aqui é legal que mostra as diferentes camadas. Eu tenho aqui uma bordinha, quando eu estou falando aqui para clientes e parceiros Red Hat e colegas também, né, para dizer qualquer limitação onde a Red Hat trabalha, né. Então a gente trabalha com plataforma, a gente trabalha, né, com o sistema operacional, com o orquestrador, com a camada de middleware, né. A gente não está rodando lá no sensor ainda, né, não tem um microkernel lá, enfim, né, aqui a gente deixa ainda para sistemas operacionais, né, real time, né, enfim, embarcados, né. Faz sentido? Acho que isso aqui resume bem, não sei, alguém tem alguma consideração aí? Ou dá para seguir em frente? Perfeito. Eu só queria fazer uma observação na questão de segurança, que às vezes a segurança também está lá na borda, por exemplo, às vezes tem câmera e sensor que está na borda, que por questão de compliance não pode partilhar, por exemplo, não pode deixar que o pessoal da nuvem venha e acesse aquelas imagens, porque ela está programada para pegar as imagens específicas, né? Então tem esse tipo de processamento de segurança que também é feito assim na borda, entende? Tipo, vou pegar imagens específicas, sei lá, da floresta ou dos carros passando na rua, e aí quando aparece uma pessoa e existe um tipo de processamento que consegue identificar e não permite que essa imagem dessas pessoas, ou a cara, o rosto da pessoa, seja acessado pelas outras camadas, né? Tipo, o pessoal da cloud, o pessoal lá do fog, o pessoal do meio do caminho, eles não conseguem, né? Assim, esse tipo de programação de segurança feita no próprio dispositivo, né? Tipo assim, hoje está tão absurdo, entre aspas, né? Não é muito surpresa para a gente, né? Principalmente aí, o Iferlec gosta muito de brincar com esses dispositivos, aí até montou um robô aí. Mas, assim, hoje em dia já dá para ter essa inteligência, tanto em hardware quanto em software na ponta, né? Tipo assim, existe esse poder computacional. Assim, E até porque você, como eu comentei, né, às vezes o core não pode realmente conectar, então você tem que mandar para a borda um appliance que seja autossuficiente, né, self-contained, self-autonomous, né, que inclua já tudo que precisa para rodar, mais os aspectos de segurança. Às vezes tem que ter um agente lá também, ou métodos né, de fechar né, as camadas de ataque, desculpa, enfim, fechar a solução, né? Me fugiu, enfim. É isso. Desculpa, Lama. Mais alguma consideração aqui nesse slide? Então, eu tenho mais uns dados aqui. Tem um pouco coisa de produto aí, tá? Mas eu vou voltar aqui, falar um pouco de história, só para a gente ter uma noção de que a coisa, como eu comentei no começo, né? Computação de borda não é uma coisa de hoje. 30 anos atrás, a gente tinha pequenos mainframes rodando em alguns lugares, né, em chão de fábrica, enfim, e tal. Depois a gente centralizou isso para o data center, surgiu computação em nuvem pública, né, daí surgiu o Kubernetes e a gente está aí nessa vida desgraçada, né, trabalhando com Kubernetes, né. Não é a única solução para borda, né, é uma das coisas, eu vou mostrar aqui também, né, mas é só mostrar que o Kubernetes não nasceu pronto para rodar na borda, né, então a gente
aqui na jornada do que a Red Hat veio fazendo, a gente teve um passado em que a gente colocava o etcd fora do cluster, então tinha roles específicas para cada componente e eram servidores isolados, né? E eu acho que a maior parte dos ambientes Kubernetes são assim, né? A gente, aqui no Red Hat, a gente, então, o OpenShift 4 consolidou tudo que era control plane em servidores dedicados para control plane, worker nodes, né, compute nodes focados, então a gente começou a falar de standard clusters, e a nossa jornada, de fato, com Edge começou colocando Kubernetes na borda, né, começou em 2020, quando a gente criou o Compact Cluster, então um cluster de 3 nós, e que os 3 nós têm as 2 roles, né, Control Plane e Worker Nodes. Então a gente roda tanto o Control Plane quanto a carga de trabalho no mesmo nó. E quando a gente fala de Kubernetes, né, isso tem alguns desafios, não só Kubernetes, mas quando a gente fala de Linux especificamente, né, isolar recursos dentro do sistema operacional são coisas que a gente tem no kernel desde 2.6 e tudo mais e tal, mas a vida nunca foi fácil como foi nos Unix proprietários, né? Nos Unix proprietários tinha lá workload partitioning, lá que se isolava tudo muito bonitinho. No Linux a coisa foi sendo desenvolvida. Então, com isso, vieram alguns desafios que a gente veio resolvendo ainda recentemente, né? Então, criando métodos de isolar as cargas de trabalho, né? Isolar a carga de trabalho do control plane e de aplicação em partes específicas do hardware para que as coisas não se colidam, não compitam entre elas, né? Então, esse foi o desafio quando a gente introduziu o Compact Clusters. E aqui, em 2020, a gente colocou os primeiros single nodes OpenShift, né? Então, um servidor rodando toda a plataforma, Kubernetes, né? Teve aqui um momento que a gente colocou também os remote workers, que era uma opção de ter o Compact Cluster no data center, ou um standard cluster mesmo no data center ou na nuvem, e mandar um worker próximo de onde o usuário está rodando a aplicação. Então, essa também é uma topologia que existe, relativamente aplicada no campo, mas o que eu andei mais vendo por aí foi single node OpenShift, né, e Compact Clusters. Mais recentemente, a gente lançou o Microshift, que daí, assim, cara, o Kubernetes mais básico que a gente pode ter. Tem uma grande diferença, né? O pessoal acha, com razão, né? Acha que, o OpenShift é muito grande, muito complexo. Sim, se você comparar com Vanilla Kubernetes, tá? Porque é uma plataforma, né? Então a gente oferece a experiência de infraestrutura como código também para a plataforma, então tem uma pancada de operadores que automatizam tudo, né? Então é por isso que o OpenShift é um pouco maior. Daí surge o Microshift pensando em rodar uma aplicação compatível com Kubernetes, mas também em ambientes bem pequenos, isolados lá no Far Edge, né? Então, trazendo essa possibilidade de rodar workloads Kubernetes em ambientes que não são servidores, né? Em ambientes que, sei lá, tá lá uma workstation, tá lá uma solução em ARM, por exemplo, né? A gente tem hoje lá, a NVIDIA, por exemplo, tem lá os Jetsons, lá que são um hardwarezinho bem pequenininho com processadores ARM também, né? Então a gente consegue rodar Kubernetes também nesses ambientes. Eu sei que é um pouco de produto aqui, mas é para também dar uma noção que e essa é a história da Red Hat, mas outros vendedores de software, né, a SUSE, a Canonical, estão nessa jornada muito parecida que a gente, né? Então, trazendo computação para a borda. Eu volto naquele outro... eu enfatizei bastante, não tem uma solução que resolva tudo, porque também, como eu falei, eu tenho aqui o viés, eu estou falando do meu portfólio aqui, né? Então, eu posso estar rodando multinode OpenShift, né? Então, eu comentei o cluster de 3 nós, ou começando de 3 nós, e você pode colocar mais nós à medida que você precisa, né? Então, eu posso ter casos, tanto do core até o far edge, né? Eu tenho clientes que têm 3 nodes de OpenShift numa solução da Dell, soluções da Supermicro e Lenovo também, 4, 5 nós em
um rack pequenininho, assim, rodando num navio, né, um navio de cruzeiro no meio do oceano. Então, é possível ter também server grade, né, lá no FARED, né. Então, a gente tem esse overlap aqui, ele é intencional, né, para dizer que vão ter situações em que eu vou precisar de alta disponibilidade, e se eu precisar de alta disponibilidade, eu vou precisar normalmente de server grade, né, precisar de hardware suficiente para prover alta disponibilidade. Mas vão ter casos que eu não preciso de alta disponibilidade, meu SLA é ok, eu posso ficar 2 dias sem uma solução de dashboarding na ponta que não vai ser um problema. Agora, se a linha de produção parar, isso é um problema. Então, para a linha de produção eu vou ter a alta disponibilidade e, às vezes, para um dashboardzinho lá do diretor, aquilo pode ficar 2 dias fora, né, rodando. Então, é para mostrar que a gente, né, tem que olhar para qualquer necessidade do ponto de vista de workload, quantas aplicações eu vou rodar na borda, quais são os tipos de aplicações. Eu vou rodar só containers, às vezes eu estou rodando aplicação tradicional, às vezes eu preciso, no mesmo servidor, rodar uma aplicação tradicional e se estender. Às vezes eu vou precisar, nesse mesmo servidor, uma VM Windows, por algum motivo. Vocês comentaram, né? Tem bastante solução em Microsoft, então às vezes eu vou precisar de uma VM Windows. E tá, eu tenho uma parte da minha aplicação que já é moderna, já é Kubernetes, então, às vezes eu, né, num single node, né, num RHEL com KVM, Microshift, eu consigo consolidar tudo isso. Eu estou fazendo um pouco de venda aqui do meu trabalho, tá, pessoal? Então, é isso. Fala, Lucas. Eu tenho só uma pergunta, não sei se você vai falar sobre isso ainda, mas eu queria entender quão centralizada é a orquestração de estudo, tipo, de todos esses níveis. Tipo, vocês centralizam tudo isso lá no core, tem como separar um pouco essa orquestração? Como é que fica? Eu vou pular então aqui, ó. Não, mas se quiser, volta lá para sua apresentação, deixa eu te atrapalhar. Não, acho que achei que você não, é bem free flow, assim, a gente não precisa seguir, não estamos aqui né, acho que dá para a gente voltar aqui. Isso aqui é o portfólio completo da Red Hat, tá? Então, a gente tem 3 pilares aqui, vamos dizer. Então, eu tenho aqui o pilar de plataforma. Desculpa lá. Plataforma, então, que a gente tem é o Device Edge, que é o RHEL tradicional, né? O Red Hat Linux tradicional, com capacidades para rodar em computação em borda, ou seja, o que a gente chama aqui o RHEL for Edge, que é basicamente o RHEL usando OS 3, tá? Então a gente criou uma solução algum tempo atrás aí, que roda hoje no OpenShift, que cria um sistema operacional imutável, né? Isso é bem importante para a computação em nuvem, né? Do ponto de vista de segurança, eu ter uma imagem imutável aqui facilita bastante a vida por vários motivos. Então, tem esse cara aqui na base, eu posso voltar para o RHEL for Edge depois, tá? Só para dizer das plataformas. Então, a gente tem o RHEL for Edge, esse cara aqui tem um Microshift, pode ter KVM, tem o RHEL AI, que é basicamente o Linux, né, o nosso Linux com camadas para rodar alguns inference servers na ponta, já com um appliance mode, tá? Já inclui todos os drivers para rodar GPUs e tudo mais, você não precisa configurar muita coisa, a coisa está pronta. Eu comentei do OpenShift, né? Então é a plataforma de orquestração, Kubernetes, ou que vai te prover a experiência de infraestrutura como código, ou alta disponibilidade, mais alta disponibilidade, e se você precisar de storage, também tem o Data Foundation, né? Então você não precisa comprar um storage tradicional, pode usar os discos locais das máquinas e formar um cluster em cima disso também. A gente tem, então, esse portfólio aqui, então, essa parte de Application Services, né, então, para integrar as aplicações, então, tem MQTT aqui no meio, né, com runtimes, que é uma coisa muito usada em indústria 4.0, ActiveMQ e tudo mais, e, finalmente, gerenciamento. Para a tua pergunta diretamente, né, o gerenciamento, ele pode vir do core até o FireEdge, né? Isso vai depender da disponibilidade de conectividade mesmo. Eu tenho acesso até o FireEdge, se eu tiver o FireEdge, eu posso gerenciar tudo a partir do core. Mas tem alguns momentos em que o core não pode conversar com o FireEdge, então eu vou centralizar a administração de alguns clusters, né, aqui nessa camada de agregação, no Near Edge, né, ou no Fog Edge, pelo que eu
devendo aqui. Então, a gente pode ter alguns componentes, por exemplo, eu posso ter o ACM aqui, né, o Advanced Managed Cluster for Kubernetes, mais o Edge Manager. Então, eu posso ter alguns hubs e depois eu consolido esses hubs no core. Isso vai depender realmente da minha disponibilidade de recursos. Mas tem vários casos, principalmente nos casos de indústria, que eu estou falando bastante de indústria porque você comentou que trabalhou em indústria, né? E eu também estou atendendo aqui clientes de indústria. O cliente tem vários chãos de fábrica, várias fábricas distribuídas em algumas localizações, mas as fábricas não têm o mesmo padrão de tecnologia. Às vezes cada fábrica tem um parceiro para determinada questão, né? Então é difícil você padronizar isso em alguns clientes. Mas quando você tem essa oportunidade de padronizar, as coisas têm que rodar também locais próximas naquela rede isolada que você falou também. Então, às vezes, eu não vou ter capacidade para rodar coisas muito grandes aqui de agregação, vai ter que ser uma solução um pouco menor, né, self-contained, que venha junto com a plataforma e que não precise conectar na internet para baixar a imagem ou para, né, baixar qualquer tipo de dado, tem que ser autônomo, né? Você vai produzir essa imagem aqui na tua agregação ou no teu core, e vai mandar por correio, né, de alguma maneira, aí a mídia física para instalar, ou às vezes vai mandar o servidor para ser instalado lá, né. Então, depende, né, eu não gosto de responder depende, mas realmente depende, porque tem muita opção aí, né. Não, mas já respondeu a minha dúvida, que era justamente isso. Quão flexível é a orquestração? Tipo assim, se você consegue, na mesma solução, nos mesmos casos, colocar tanto uma orquestração ali mais próxima do nó final, né? Quanto alguma coisa mais centralizada. Mas Sim. interessante. Eu esqueci de comentar aqui do Ansible também, né? Às vezes aqui a gente tem o Ansible Automation Platform, né? Mas lá para a ponta, e o pessoal de rede tem usado o Ansible mais tempo do que o pessoal de sistema operacional. Eu não preciso ter, claro que o Automation Platform facilita muito a vida para centralizar, né? Mas eu posso embarcar playbooks junto com os meus devices e de repente ter ali um Git meio próximo, né? Ou um servidorzinho pequeno em que os servidores apontem para esse Git e fiquem fazendo a reconciliação, né? Tem várias possibilidades, né? Tem realmente várias possibilidades. Tudo vai depender de como que a gente padroniza a nossa aplicação, né? Ou aplicações, né, ou um produto, mesmo produto, né, se você pensar em tudo que a SAP oferece, por exemplo, lá para o pessoal de chão de fábrica, né, tem solução das mais grandes, as menores, mas tem vários stacks e às vezes um stack roda em Kubernetes, o outro stack tem que ser, né, aplicação tradicional, tem que rodar em VM, né, então vai depender muito do que a gente tem para, que tipo de problema que a gente tem que resolver, né. E a disponibilidade de recursos. Muito bom, valeu. Opa. Daí eu tenho aqui slides de produto, tá, pessoal? Já estou falando de produto faz bastante tempo aqui, né? Mas eu mostrei isso aqui, né? Esse aqui, esse slide é um pouco repetição do outro, mas mostrando um pouco, né, que a gente tem servidores maiores aqui, onde tem servidores maiores a gente vai com OpenShift, quando a gente está lá num ambiente menor, a gente vai com Device Edge, que é Microshift, né, e daí aqui eu tenho outros diagramas, tenho aqui também uma tabelinha, não sei se a gente se aprofunda nisso ou não, Carlos, daí eu... Não, acho melhor a gente acho que já, porque a gente tem que ficar no assunto, né, exatamente, Pode cancelar a apresentação. Obrigado. Vale. Eu acho assim, vou fazer a pergunta para vocês, que responde quem quiser, quem não quiser não responde. Mas acho que uma coisa que fica latente, né, nisso que foi apresentado pelo Arthur, é a questão da escassez. Vocês acham que escassez é um fator determinante para deixar as coisas mais perto de programação de baixo nível, no sentido de estar mais próximo do hardware? E isso meio que... isso pode agregar mais valor para quem é dev? Tipo, dev, eu estou vendo que existe essa demanda, porque existe uma demanda muito grande pelo que eu estou vendo, assim, não só na indústria, né, que antes era uma coisa muito utilizada na indústria,
E para os desavisados, para quem está no hype aí, que não estou mandando direto para o Daniel, que é esse ambiente que a gente está falando, já mexia com machine learning antes do hype, e há muito tempo, o Arthur até citou. E, assim, eu queria mostrar isso porque eu acho que é uma coisa interessante, que eu acredito que um dos desserviços do hype é querer vender a ilusão de que, sei lá, que tudo é fácil, de que programar agora vai ser mais fácil, sei lá, que a gente está vendo outro paradigma, e eu estou mostrando que o mundo de onde veio é justamente o contrário, né? Tipo assim, nesse mundo especialista, nesse mundo para lidar com escassez, a pessoa tem que estar mais próximo do binário, né? Do e do zero, do que, sei lá, de linguagem humana, né? Então, eu queria que você discorresse sobre isso, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, né? Sobre a questão de escassez e o quanto que isso pode influenciar, o quanto que isso pode ser bom para a carreira do dev, né? Tipo, se o dev que está começando, porque eu vejo assim, por exemplo, o Elton comentou comigo e falou, não, na verdade ele fez um post no LinkedIn que eu vi, que ele falou que tinha gente que estava desmotivada, dev novo que está desmotivado porque está entrando no mercado agora e não quer acho que não deve estudar engenharia de software, acho que não deve estudar uma linguagem, sei lá, linguagem compilada ou algo parecido, porque está desmotivado. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, né? Que é a questão da escassez e como isso pode influenciar a carreira do dev, né? Se o dev tem que abrir mão, né, sei lá, de ter esse norte, ter um norte de, sei lá, de programar difícil, como eu estou falando assim, ou algo parecido, ou não. Então, vamos lá, quem é o primeiro? Quem foi que levantou primeiro? Acho que o Sushi tinha levantado primeiro, depois você baixou. Não, pode puxar. Eu ia responder uma pergunta e o Carlos acabou indo para o outro lado, e aí eu tirei minha mão, amputei. Atrapalhei, desculpa. Então, eu vou comentar aqui. Sim, eu escutei isso quando eu comecei a trabalhar e eu estou repetindo hoje, assim, olha, eu não queria estar na pele de quem está começando hoje, sinceramente, porque a diversidade de tecnologia que a gente está olhando hoje é uma coisa, assim, né, que assusta todo mundo. E eu acho que quem tá, e eu aqui em Portugal, muita gente, né, não muita gente, mas algumas pessoas vieram me procurar buscando transição de carreira, sabe? Trabalhavam em outras carreiras e estavam querendo mudar para TI, em algumas eu consegui ajudar, outras não foi tão fácil assim, porque, putz, não é uma coisa trivial. Tem uma gama de tecnologias muito grande, e eu não sei o quão justo é a gente exigir de quem está começando agora ter bons fundamentos, conseguir desenvolver bons fundamentos, dado essa diversidade e essa exigência que a gente tem no mercado, sabe? Eu tenho minhas dúvidas, eu não sei como responder isso, sabe, Carlos? Mas eu escutei a mesma coisa do pessoal que trabalhava com mainframe quando eu comecei a trabalhar, assim, eles falavam, eu não queria estar no teu lugar, nós estamos fazendo downsize do mainframe, essa quantidade de tecnologia que você vai ter que lidar, eu vou estar aposentado quando você implementar tudo isso, né? Eles estão trabalhando até hoje aí, né? Mas acho que é difícil a gente exigir, mas quem consegue, claro, abstrair isso e consegue desenvolver uma aplicação entendendo o que tem lá por debaixo dos panos, o sistema operacional, a minha plaquinha de rede, minha memória, CPU e tudo mais, tem um entendimento de plataforma, tem um entendimento de sistema distribuído, tem grande chance de ter mais sucesso, sabe? Com certeza. Eu vi alguns projetos de Kubernetes falharem porque o pessoal estava colocando muita camada de abstração, não só na aplicação, né? Muito framework para desenvolver a aplicação e muito operador para desenvolver a solução. E quando a gente precisava era de uma coisa um pouco mais simples, mais próxima do hardware possível. Então, putz, é uma balança aí que, cara, não sei se tem uma resposta fácil, mas é isso, não queria estar na pele do pessoal, não. Aí eu vou ser obrigado a concordar com nossos amigos javeiros que tecnologia boa é que paga a conta, né, cara? Pagando os boletos, eu acho que é o mais adequado. Dito isso aí na perspectiva quase pessoal, digamos assim, né? Dito isso, eu acho que essa questão da escassez depende muito do problema que você está tentando resolver, né, cara? Porque, vamos pensar aqui nos casos que a gente falou aí de indústria, etc e tal.
O cara, onde você tiver, dependendo do tamanho do seu problema e do que você precisar fazer, se você precisar dobrar o custo dele, você vai dobrar o custo dele e vai resolver o problema, tipo, na marretada com dinheiro, né, digamos assim. Assim, dobra a infra ali se precisar, dependendo do que você vai fazer. Às vezes essa é a melhor solução, inclusive. Então aí eu acho que depende muito do caso a caso, assim, sabe? Mas óbvio que eu também vejo que a pessoa que tem algum conhecimento em sistemas distribuídos e tudo isso, ela já tem pelo menos um head start ali, né? Tipo, ela sabe, tem um norte de por onde começar nesse sentido, se ela, caso ela aprofunde de fato nessa área, né? Assim, eu não sei como é que tá hoje em questão de mercado, mas assim, tem bastante empresa que utiliza esse tipo de coisa, que precisa e vai precisar cada vez mais. Por exemplo, os sistemas de monitoramento por imagem aí na indústria já eram lugar comum, digamos assim, para muita coisa, hoje em dia está virando quase que banal, assim, tudo é monitorado por vídeo de alguma maneira, seja por questões de segurança, seja por questões de confiabilidade de equipamento, tem várias coisas aí, você usa, tem lugar que usa câmera infravermelha para mapear hotspot de equipamento, aí o cara vê que o motor está aquecendo, antes de ter um problema ele vai lá faz uma manutenção, coisas do gênero, então tem uma porrada de coisas, isso está cada dia mais amplo, né? Só que eu não sei se é um Só bom te lugar para interrompendo. começar, sabe? Não, só te interrompendo um pouco, assim, veja bem, quando eu falo escassez, não necessariamente é uma coisa que, por exemplo, um IoT. Por exemplo, nesse exemplo que tu falou, tipo, a régua é a escassez. Eu preciso de um cluster Dremel aqui para fazer uns testes. Tá entendendo? Eu só estou falando assim, você falou a palavra correta, você precisa. O que eu estou falando, o erro é a gente não ter noção onde é essa régua do precisa, tá entendendo? E tipo, eu falo escassez no sentido, olha, a minha régua sempre vai ser escassez. Eu estou lidando com serviço de cloud, com recurso de cloud, recurso de cloud é caro. Eu não posso brincar, olha, vou colocar 3, 4 cluster Dremel para fazer meus testes de gestão aqui. Tá entendendo? Eu vou usar muito recurso, mas eu vou usar de acordo com a escassez. O limite para eu gastar o menos possível. Eu falo, o norte é nesse Balizando sentido. pelo menor esforço e Isso. menor custo, né? Não, sim, isso aí é Isso. sempre bom. Isso aí é sempre Sim. bom. Vai lá assistir. Desculpa. Eu levantei a mão especificamente só para discordar do Arthur e do Lucas em relação e trazer um contraponto sobre o quanto era difícil antes e quanto é difícil hoje. Isso antes, eu digo 15 anos atrás para hoje. Claro que o exemplo do mainframe vai mais atrás, mas eu acho que segue o mesmo princípio. Que hoje eu acho que eles têm o mesmo discurso que vocês já ouviram 200 vezes, que tem muito mais recursos, todo mundo tem internet, todo mundo tem o ChatGPT. 10 anos atrás, por exemplo, a gente estudava com livros de 20 anos atrás. Não tinha Ctrl+F no livro, você tinha que emprestar um livro na faculdade e devolver daqui a 2 semanas. Eu lembro várias vezes chegar cedo à universidade para poder aproveitar aquela internet de 100 megabits por segundo que eu não tinha em casa para fazer aquele download de torrent. Então, acho que, de uma forma prática, da forma técnica e do que você faz nas ações, eu acho que está num momento melhor, um momento mais fácil, e daqui para frente eu acho que a tendência é essa. Por outro lado, eles têm um problema que eu acho que a gente paga isso com outras coisas. Eu acho que eles têm um imediatismo muito maior hoje em dia. Hoje em dia, se uma tecnologia nova, você leva 6 meses para aprender o básico, a pessoa já não quer fazer. Fala, não, preciso de uma coisa que seja mais instantânea, um bootcamp de 12 horas. E esse é um ponto, esse imediatismo, eu acho que ele é uma marca dos últimos anos, uma coisa que está ficando cada vez mais forte. Ninguém mais quer ter que estudar uma coisa por um ano para poder ser o básico, saber o básico. E outra coisa é a atenção, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho percebido em mim, pelo menos isso, a capacidade de você manter a atenção no mesmo tema por longos períodos de tempo tem reduzido cada vez mais. Eu não sei dizer o motivo. As pessoas têm interesses de inspiração diferentes para isso, ser o TikTok, ser mídia curta, mas eu acho que é um fato que a capacidade das pessoas focarem numa determinada coisa, por exemplo, vou estudar o tema X por 12 horas, por 6 horas, por 4 horas, hoje ou essa semana, ou no determinado tempo, cada vez mais difícil você manter esses compromissos de forma geral, né? Não uma coisa específica para o tema. E eu acho que esse é o contraponto que eu queria trazer aqui.
Mas só um ponto, eu acho que pra galera, sobre a área, assim, em si. Eu não sei se esse é um bom local para você começar, sabe? Tipo assim, como o cara que é novato, quer ir trabalhar com edge computing de cara, sabe? Eu não sei se, pelo menos a meu ver, assim, a princípio, eu não vejo se faz muito sentido, sabe? Eu acho que às vezes ele ir para ou o cara vai trabalhar com embarcados e depois vai para isso, ou o cara já é muito bom em redes, por exemplo, eu já vi a galera de automação geralmente é muito mais próxima do pessoal que trabalha bem mais pesado com redes e tudo. Então, assim, eu já vi muita gente, já tive contato com bastante gente que vem meio que de outras áreas ali anexas, mas nunca é o cara que trabalha só com isso. Pelo menos eu não costumo ver, né? Não sei se na experiência de vocês foi assim também, né? Não sei se quer comentar, Daniel, senão eu faço comentário aqui em cima do que o Lucas falou. Ah, eu percebo que é uma área que ela é mais pelo meio, ela não é o fim. Então, por isso que a gente não vê tanto, né? É um meio para você complementar alguma coisa. Então, se você for observar Edge Computing dentro da robótica, é só um meio. E aí você olha a parte mais extrema, tem o que você imagina ali de robôs. Dentro dos robôs, você tem lá sei lá, o NVIDIA de adicionando alguns cores, GPU, vai ter um sistema operacional, um ROS2, ou alguma coisa com Rust, está tendo bastante, firmware próprio, um esquema de deploy absurdo. Então, vem todas as variáveis que a gente é acostumado a ver em cloud, está indo para esse campo, mas o Edge Compute é só um meio. Então, eu não vou encontrar um especialista em Edge, eu vou encontrar um profissional, sei lá, um Robotics Engineer, um Mechanical Engineer com especialidade em firmware, ou qualquer outra coisa do tipo. Ainda nos robôs, você vai olhar os motores, os atuadores, tem a placa controladora, tem firmware, tem processo de deploy. Então, no Edge, você tem diversas camadas na última borda, na última extremidade, e no caminho intermediário tem lá os gateways, os proxies, o que quer que seja para fazer esses deploys, e tem a gente para fazer esse processo de construção, né, esse pipeline, para garantir um deploy, para garantir uma atualização, para garantir uma sincronia no processo de deploy nesses novos servidores, né, que é esse novo maquinário. E na outra extremidade, tem o cloud para trazer toda essa comunicação, né, para você, sei lá, o cara está trabalhando, a pessoa está trabalhando aqui no Brasil, e o laboratório de teste está lá em Taiwan. Eu vou me conectar na AWS, lá na PQP, para ela se conectar em Taiwan, para fazer alguma coisa, e aí por aí vai. Então, eu percebo muito que é uma questão de meio e não como o fim. Com certeza, eu acho que é bem por aí, e complementando o que você tinha comentado também, Lucas, voltando aqui para esse slide, né, a gente tem, então, as pessoas que estão lá administrando essa infraestrutura, elas não são especializadas naquilo, e é por um motivo, porque não é a única tecnologia, como o Daniel falou, né, não é a única tecnologia que está sendo administrada na ponta, né, esses colegas, os engenheiros de implementação de campo, os field engineers, aí eles estão lá administrando vários tipos de tecnologia diferente, incluindo a IT e a tal da OT também, né? Então, maquinário de robótica também, né? Então, não é uma área para começar do ponto de vista em ser especialista, né? Eu sou especialista em edge computing e sinceramente, eu estou aqui hoje na Red Hat representando um pouco essa parte do portfólio, porque eu trabalhei no campo e comecei em regiões longe dos data centers de São Paulo, entendeu? Então, foi por ter acontecido, por eu estar fora realmente da metrópole, né, que eu acabei me especializando ou sabendo desses casos de uso, né? Acho que tem muito disso também, né? São as oportunidades que aparecem no momento, né? Sei lá, você está morando numa cidade interior, lá tem só uma fábrica, tem uma meia sala que é CPD lá, e você é o cara da TI, né? E você sabe de tudo
da TI naquela... Só para falar, não é também como se não houvessem especialistas como você na área e tudo, né? Mas eu posso também, não, né, que, tipo, mas eu você também não não sou, chega não. por ali, né? Eu sou generalista aqui, meu. Eu só... Não, Pô, mas só você acho que atende. vocês Você... a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está falando aqui de containers, a gente está falando aqui de Kubernetes, está falando de cluster, a gente está falando de rede. Só que são 4 áreas diferentes, quatro empregos diferentes. Tá entendendo? Então, por exemplo, a gente está citando, o Arthur falou muito bem que tem vários cenários, né? Para você ter um cenário aqui, sei lá, da NASA, né? Mas carro autônomo, esse aqui, ó, quem programa para celular, isso daqui também é edge computing. É um exemplo, porque esse aqui é meio burro, e isso precisa do celular, isso comunica com o celular, manda dados para o celular, dados de biometria, essas coisas. Isso aqui é uma indústria muito quente, é muito ativa. E ainda digo mais para vocês, LLM, Machine Learning, tem tudo a ver com isso, entende? Então, tem que tomar cuidado. E não confundir muito o especialista, o cara que está mexendo lá com IoT, etc., com toda a cadeia, porque é toda uma cadeia, entende? É tudo aquilo, tá entendendo? Então, tanto que, por isso que eu trouxe o sushi aqui, porque a gente tem que enfatizar, que é o próximo tópico que eu vou puxar, que é falar sobre segurança, né? Falar da questão de segurança. Né? Mas duas coisas que a gente fala quando a gente fala de edge computing. Uma, segurança, outra é cloud. Aí tudo é cloud. Assim, todos os empregos hoje em dia estão ao redor de cloud. LLM está ao redor de cloud. Tá entendendo? Então, por isso que eu estou falando assim, não, parece que é uma coisa meio distante, mas na verdade tá tudo aí, e é uma coisa que tem a ver com escassez e puxa as tecnologias, evolui as tecnologias. Porque, por exemplo, qual é um dos grandes problemas do modelo de LLM hoje é a questão de recursos. E a tendência é evoluir para usar menos recursos. O DeepSeek é um exemplo disso. Entende? Então, por isso que eu estou puxando mais para a gente puxar a questão da escassez e quanto que isso influencia para a evolução das tecnologias. Fala isso, Chico. Pô, não, bem lembrado, acho que a gente nem começou a falar de segurança ainda. Mas eu ia comentar que acho que é uma área que, mais que talvez que uma programação tradicional, back-end, front-end, é uma área multidisciplinar, né? Eu acho que nas minhas experiências com isso, principalmente o pessoal de OT, como o Arthur falou, eram engenheiros elétricos, engenheiros eletricistas, quer dizer, engenharia da computação, que no meu caso também, e pessoas de outras áreas que se especializaram, e aí entra o ponto, eram pessoas de áreas generalistas que passaram a estudar aquele assunto específico para conseguir tomar conta daquilo no seu trabalho. E eu acho que não é uma coisa que a gente vê como clássico do programador, trabalhar com edge computing, ou trabalhar como embarcados, por exemplo. Eu acho que talvez não seja o caminho mais quente da computação no momento. Talvez seja por isso a barreira um pouco, não maior, mas talvez menos conteúdo, menos comentada. Talvez a gente comentar aqui sobre isso, talvez incentive as pessoas a procurarem mais sobre o tema e se aprofundar e ver essa oportunidade também, né? Como tanto o Arthur quanto o que falou, acho que é legal a gente aprender as áreas que a gente se interessa, mas é importante também pagar as contas, né? Exatamente. E já mudando de assunto, outra coisa que o Carlos falou também sobre escassez, agora voltando ao motivo original de ter levantado a mão, eu acho que o edge computing, a pessoa não sai do servidor porque ela quis, eu vou fazer uma coisa mais próximo do ponto de atuação porque eu quero, porque eu acho legal, mas sempre uma necessidade. E aí a gente tem a necessidade de uma latência menor, ou você não tem acesso físico daquele servidor ao ponto que ele precisa coletar aquela informação. E isso influencia diretamente, né? O porquê que você está fazendo edge computing naquele cenário específico. Beleza. Agora eu vou fazer pergunta para todos de vocês aí. Baseado na apresentação do Arthur, quais observações que vocês têm para fazer relacionadas à segurança? Porque eu percebo que, por estar lidando com hardware com pouca capacidade, rede fraca, como o Lucas falou, a questão do ambiente não contribuir também. E quais gargalos de segurança que vocês enxergam, baseado na apresentação que o Arthur comentou e nos comentários do Lucas, etc. Qual a gargalo de segurança que vocês enxergam? Qual tipo de preocupação que vocês acham mais importante ter de segurança nesse ambiente, né, nesse cenário que a gente está falando? Vai lá, Lucas.
Eu já vou puxar o principal problema aqui, né? LLMs vão ser um puta BO. Integração com modelos de linguagem vão ser um problema. Já estão sendo, né? Pessoal, acho que todo mundo aqui acho que tá lá no Blue Sky, né? Vocês viram aí alguns relatos recentes da galera do Vibe Coding se ferrando com esse tipo de coisa. Mas mais do que isso, acho que foi até do Daniel que relatou do bot pornográfico recente. Foi você que relatou, Daniel? Foi, né? Acho que depois ele pode contar pra gente esse caos ali. Mas, assim, até no uso de ferramentas, hoje a gente não tem sistemas de controle, pelo menos não a meu ver, que dão uma confiabilidade boa para esses modelos de linguagem, por exemplo. Então, isso aí eu acho que já vai ser um puta BO. Tipo, como que isso vai trafegar nas redes ali, que tipo de informação que estão passando para um lado para o outro, e as vulnerabilidades relacionadas a isso, né? Porque hoje já está virando coisa relativamente comum você fazer conexão de leitura para bancos de dados, com esse tipo de modelo, coisas assim. E aí, um problema possível, como esse dado pode vazar, para quem que ele pode vazar, como que isso pode acontecer, etc. Então, assim, já temos BOs aí no horizonte acontecendo agora, né? Acho que a primeira coisa é essa. Fora isso, em questões de segurança, pelo menos na minha experiência na indústria, como eu trabalhei com algumas coisinhas de análise de imagem, com sistemas preditivos, sensoriamento, algumas coisas ou outras, mas assim, com tudo que eu trabalhei até hoje, pelo menos, tudo era bem determinístico, né, digamos assim. Eu sabia exatamente o que aquele sistema podia fazer, como que ele podia fazer, por mais que poderia acontecer um bug, alguma coisa do gênero, assim, é uma coisa muito fora do roteiro, assim. Você tem algum problema grave de segurança nesses quesitos, né? Você tem ali uma câmera que faz análise de imagem e tira um output dela qualquer. Você tem ali um sistema de sensor de vibração e está ligado num sistema preditivo. A pior coisa que pode acontecer é, o sistema preditivo deu um output ruim e isso pode ser um problema que vai ser gerenciado e tal. Mas isso já é tratado desde o design de todos esses sistemas para, tipo assim, se isso aqui der merda, como é que a gente resolve? Se isso aqui der errado, quais são as mitigações que a gente tem nesses sistemas de controle e tudo mais. Com essas questões dos modelos de linguagem, hoje em dia, eu vejo o sarrafo subindo forte, assim, para questões de segurança, né? Porque não são sistemas muito determinísticos, assim, você tem como saber com bastante confiabilidade que a partir da gama de inputs que você pode ter, você vai ter uma gama de outputs confiável, segura, etc, sabe? Tipo, a gente não tem isso hoje, pelo menos até onde eu tenho contato. Acho que o Daniel pode explanar melhor para a gente, inclusive contar a historinha do bot pornográfico. Então, bom, pensando em segurança, não teremos. Então, vai ter muito trabalho aí de InfoSec para frente. Até porque o legado do futuro é código mal escrito. Usando IA generativa nesse momento para gerar qualquer coisa, faz um pull request, a galera só looks good to me, faz o merge e um abraço. E é um desastre atrás do outro. Então, até 2027, o meu palpite, e esse é um palpite que eu venho martelando ele ao longo aí dos últimos 2 anos, é sempre o mesmo. Até 2027, o muro vai cair por cima das LLMs. Então, assim, é meio que, ok, estagnou, agora vamos desfazer. E desfazer o que está sendo feito agora vai custar caro. Então, vai custar caro na parte de engenharia de software e vai custar muito mais caro na parte de segurança. Porque remover coisa mal feita é caro. Né? Manutenção em legado é caro. Então, vai ter muito trabalho. Se for olhar para a parte de edge, sei lá, robótica, qualquer outra coisa, mais moderna, ou pensando aí nos próximos 10, 15 anos à frente, a parte de segurança ela está ganhando um espaço muito forte na projeção de PCBs, na projeção de chip. Então, o trabalho que a Intel estava fazendo pesquisa, para a parte de segurança na projeção de processadores, de microcontroladores, de chips de memória e tudo mais. E é meio que a indústria absorveu isso e está se tornando um padrão. Então, agora você tem a área de InfoSec dedicada na produção de componente físico.
E estão levando a sério, está ficando pesado. Então, tem mais essa camada, tem mais essa preocupação. E eu acho que está estendendo bastante. Então, vai haver muito trabalho. É uma preocupação hoje? Com certeza. Vai ser no futuro? Não tenha dúvida. Bom, vou puxar agora. Eu concordo com vocês sobre a questão da LM, mas eu acho que trazer ela aqui, esse ponto, é meio que bater cachorro morto. Todo mundo sabe que a LM vai ser um problema. As produções de código da LM, os produtos a partir disso, daqui pra frente, vai ser cada vez pior. Mas eu acho que eu queria dar um passo para trás nisso e citar o que o Carlos sempre fala de quando você sai da cloud, você passa a deixar de ter aquela questão do modelo compartilhado de responsabilidade, e a responsabilidade passa a ser só sua, né? Só sua sem contato do provider. E embarcados, tecnologias mais antigas sempre tiveram uma porção de problemas de segurança diferentes. Quando a gente tem segurança por obscuridade, eu acho que é um exemplo clássico que talvez seja um dos mais comuns em embarcados, e quando você sai do ambiente conectado à internet, você pensa que você está na rede privada, você está na rede privada, você não tem tanta preocupação mais com autenticação, você não tem mais tanta preocupação com criptografia em trânsito, só por você estar numa rede privada, você deixa de ter preocupações clássicas que você teria se você estivesse no ambiente web, por exemplo. E eu acho que a solução para isso talvez seja passar mais a adotar um modelo Zero Trust, mesmo quando você está dentro de casa, você trancar a porta por dentro, não é porque você está dentro de casa que você não pode sofrer um ataque por um insider, por exemplo. Mas voltando ao modelo, a questão da deixar de ter aquelas garantias que você teria na cloud, a gente volta a ter a backup, voltando, por exemplo, da fábrica, por exemplo, nas fábricas que eu atuei, a gente tinha sempre exemplos de ter 10%, por exemplo, de devices sobressalentes, porque quando um device deixa de funcionar, você precisa manualmente lá desconectar ele, e conectar outro local, isso você precisa ser levado em consideração. Aí volta na questão que o Carlos trouxe, que é a SLA também. Quanto tempo você está disposto a estar com uma linha parada na sua operação, na sua fábrica, no seu sistema? Quanto você está disposto a gastar, deixar um dispositivo sobressalente parado ali? Todas essas são questões relacionadas também à mitigação de risco, à disponibilidade. A gente volta de novo a aplicações que tendem a ser menos atualizadas. Quando você tem um dispositivo que não está conectado à internet, você vai lá e uma vez a cada 6 meses com o seu pendrive e pluga lá para atualizar, para aplicar um patch, por exemplo. Então você tem ciclos de atualização de um modelo totalmente diferente. A gente volta naquele assunto também de que a gente tem menos profissionais especialistas nessa área, né? Então você tem bem mais dificuldade de manter esses dispositivos. Programação de dispositivos, a gente está falando de linguagens mais antigas, está falando de Visual Basic, está falando de 95, está falando de C++, C Sharp, Java Enterprise, inclusive quando eu trabalhava em fábrica, a gente tinha servidor Java Enterprise, rodava front-end NetBeans. Como que você vai dar suporte nesse tipo de aplicação quando os nossos senhores atuam também de se aposentarem? E com a LLM, aí como vocês falaram, distribuindo bug, né? Mas eu acho que a gente tem muito grande, na verdade, nesses cenários de implicit trust, que por você estar dentro de casa, você está numa rede interna, você automaticamente confia que o outro dispositivo é legítimo, é seguro. Acho que eu vi muitos casos de portas abertas, portas SSH com coisa padrão, só por essa questão, né? Você está numa rede que você considera segura. E acho que a verdade é que quando você sai da cloud em cenários gerais, não só no específico nesse de computer, você tem que repassar a sua lista de riscos e lembrar que você tem que cobrir todos eles. Você não tem um provider, a princípio, né? Para cobrir suas costas nele. E acho que é isso. Eu posso falar do mundo ideal e da realidade aqui, né? Muito desses assim, a gente não tem todas as soluções do mundo do ponto de vista de plataforma, mas eu tenho visto alguns métodos que têm funcionado, pelo menos, né? Em alguns casos que a gente tem implementado aqui. E é meio, né, chovendo molhado, claro. Quando a gente fala de segurança, especificamente, deve ter escutado já, né, shift left, né? Então,
Comece a implementar segurança quando você está desenvolvendo código. Fazer isso no mundo que está usando o LLM para desenvolver, eu não sei como é que o pessoal está fazendo. Nas empresas que eu tenho trabalhado, tem se usado o LLM com muita precaução. Então, o dado gerado pela LLM não é automaticamente autorizado lá, a PR desculpa, não vai ser comitado direto no repositório lá sem uma revisão correta, né? Então, esse approach de desenvolver é o que a gente tem vendido. O que acontece na prática não é sempre isso. Então, por isso que também a gente tem produtos para ajudar nesse ciclo de desenvolvimento, né? Então, essa PR só vai ser autorizada na branch main lá se passar por alguns critérios que a ferramenta de segurança que você especificou na tua ferramenta de segurança. Então, a imagem é uma imagem mínima, né? Você está fechando todas as superfícies de ataque dessa imagem de container, né? Essa imagem de container inclui todos os últimos CVEs daquela distribuição que você está utilizando, o teu framework está atualizado, não tem os CVEs, então você tem que ter alguma ferramenta que você plugue no teu CI/CD aí para facilitar a vida na hora de desenvolver. Senão a gente realmente vai ver cada vez mais essa qualidade de software aí decair mais e mais. Isso eu estou falando de, primeiro, desenvolvi o produto, embarquei o produto, criei um appliance, e agora eu vou mandar esse produto lá para rodar na borda, né? Quando eu penso do ponto de vista de plataforma, então tem mais umas camadas que a gente pode colocar aí, né? Criar um sistema operacional imutável, fechar todas as portas que eu preciso fechar no sistema operacional, pensar na camada de orquestração, sei lá, seja o systemd, ou Podman, Docker, Kubernetes, Microchip, pensar em todas, né, olhar para essa matriz de vulnerabilidades e tentar fechar todas as portas que eu posso. E se eu conseguir ter um runtime lá na ponta que, né, um antivírus, um endpoint protection, né, não vou falar do antivírus até meio... Mas eu sei que na indústria, com Windows, a gente tem muito cliente que acha que o antivírus vai resolver todos os problemas dele lá do ponto de vista de segurança, né? Mas, enfim, um runtime que olhe do ponto de vista de segurança, né, de uma maneira mais avançada e evite isso, né? Esse é o mundo ideal, né? Existem produtos para isso, mas eu tenho visto que o ecossistema de ferramentas de segurança ainda está crescendo bastante. Quando a gente sai do core, quando a gente sai da cloud e vai para a borda, tem cada vez mais soluções aparecendo, e eu tenho visto isso acontecer nos últimos 3, 4 anos, meio que acompanhando também, porque há 3, 4 anos a gente tinha ferramentas de segurança para Kubernetes, mas a gente não tinha endpoint protection lá, né, para os nodes de maneira nativa, né, para containers, né. Isso surgiu faz também aí uns 2, 3 anos. Isso, acho que tem bastante oportunidade no mercado ainda, né. Mas enfim, eu concordo também com o que o Daniel comentou aí, né. Tem o mundo ideal e o mundo real, né. Tem muito PR sendo aprovado aí sem revisão nenhuma mesmo, né. Eu sei que existe. Eu tenho uma pergunta aí agora até para o Arthur, e agora é desconhecimento meu mesmo, tá, pessoal? Mas é porque eu acho que pelo contato dele ali com a Red Hat, talvez eles tenham até produtos relacionados a isso, mas eu vejo como uma possibilidade, assim, em questões de segurança, uma das melhores coisas possíveis ali para manter esses sistemas mais saudáveis, né, seria isolar o máximo possível, né? Tipo, em termos de rede, principalmente, o máximo possível, dependendo de onde você for usar, isolar completamente do mundo externo e tudo. Tem soluções hoje para isso, para fazer esse gerenciamento? Por exemplo, você teve algum tipo de vulnerabilidade que foi descoberta, você vai ter que fazer uma atualização em alguma coisa, atualização de dependência, tipo, como é que isso é lidado hoje num sistema isolado? Tem soluções para isso? Soluções comerciais, digamos assim? Ou tem que manualmente alguém ir lá, tem que ter alguém operando a solução ali no dia a dia, alguém tem que estar verificando esse tipo de coisa, ou tem um sistema pronto e o cara já tem, ó, você precisa fazer a atualização XYZ nas máquinas tal, porque tem alguma coisa de firmware, alguma coisa nesse sentido, entende? Tipo assim, como é que a gente mantém o sistema o mais saudável, mais atualizado possível, menos vulnerável possível, mesmo ele estando isolado? Sabe, tem produto para isso? Tem produto e processo. Eu penso em produto e processo. Para o ambiente que está totalmente isolado,
existem produtos que você consegue ter o produto rodando perto né, da solução e carregar o database de vulnerabilidades de tempos em tempos de maneira manual para aquele produto, então sem depender da internet. Então essa é uma topologia possível, né? Então, lá, quando eu penso em Kubernetes, eu penso, né, no produto que a gente vende aqui, que é o ACS, Advanced Cluster Security, for Security, enfim, tem lá, a gente cuida de todo o pipeline, mas também da solução rodando na ponta. Tem um runtime, tem um agente lá, um sensor, que está olhando para o comportamento dos containers, para o comportamento da aplicação, e vai tomar uma atitude caso detecte que existe um padrão não esperado em uma determinada aplicação. Então, existe produto para isso. Se eu estou rodando Kubernetes nativo, eu consigo usar Network Policies para isolar né, segmentos de rede dentro do meu cluster Kubernetes. Existem outros produtos também, sei lá, a VMware, tem lá o NSX, enfim, produtos de rede definida por software, né? Então, o NSX, o Entrea, o Switch, enfim, essas coisas te ajudam a fazer isolamento lógico, né? Criar redes isoladas, né? Nesse contexto, mas de volta, a gente está falando de Kubernetes, a gente está falando de muitos nodes, são server grade, né? Quando a gente fala de device pequenininho, muitas das vezes a solução é realmente só isolar em uma rede física mesmo, né? E vai ter endpoint, também vai ter endpoint, né? Tem endpoint para o sistema operacional e para o container também, por um footprint pequeno, tem... mas quando a gente está numa rede isolada, existe muito essa questão dessa confiança mesmo, né, que eu posso ter minhas portas SSH abertas lá que ninguém vai acessar, porque para eu entrar para conseguir ter acesso àquela rede, eu tenho que passar por 3 camadas de segurança física, apresentar meu crachá, o gajo vai lá revisar meu notebook, o segurança vai me acompanhar, e eu só vou conseguir conectar sentando lá do lado do segurança. Então tem ambientes que vão ter esse nível de segurança física mesmo, né. Acho que é produto e processo, existem produtos para as duas coisas, tá? Tem também lá, a gente também tem um satellite que, do ponto de vista de servidor, vai administrar, vai olhar para os servidores rodando, vai olhar para as vulnerabilidades que aqueles servidores têm e vai gerar um reporte, né, para você dizendo, olha, você tem que aplicar esses CVEs aqui nesses servidores ou nessas aplicações. Tem produto e a Red Hat não é a única, acho que tem outros fabricantes aqui que têm soluções também. Eu só queria fazer um adendo, porque a gente está falando de edge computing e a gente está citando muito o mundo corporativo, ou então o mundo da indústria, mas quem está assistindo a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes tu está comprando um gadget, sei lá, uma câmera, e tu não percebe que hoje em dia está vindo junto com um serviço, né? Tipo assim, para poder usar a câmera, tem que logar no aplicativo. E essa câmera vai estar com IP válido para a internet. Ou então, pelo aplicativo, você consegue chegar na câmera. E, assim, eu vou falar um negócio aqui, não façam isso, viu? Isso é errado. Se vocês pesquisarem no Google, vocês conseguem achar um monte de dispositivo IoT, câmera, etc., aberto para a internet. Um monte, porque as pessoas colocam configuração padrão e nem criam usuário, por exemplo, porque comprei uma câmera e aí essa câmera para proteger, sei lá, meu quintal, e aí ela pede para criar um usuário. Às vezes a pessoa nem cria usuário, deixa lá sem usuário nenhum e aberto para a internet. Então o que mais tem é isso, viu? Então tome cuidado. Como é que eu vou viver sem que a minha lava-louça me avise que a minha louça terminou de lavar, né, cara? Vai acabar o mundo. Aí o cara deixa lavar a louça com o IP aberto e aí o invasor, através desse IP, chega no computador dele, chega na rede da casa dele e faz o diabo. Enfim, só fazendo um adendo. Enfim, o Sushi quer falar alguma coisa? Falei isso. Tem 2 exemplos legais que super encaixam no que você falou, Carlos. Um que é o mais recente, o nosso amigo Cangaceiro, lá do Twitter, publicou um RCE de uma câmera dessa. Basicamente, com o IP da câmera, uma pessoa podia executar qualquer comando naquele sistema operacional que estava rodando naquela câmera. Então, você tinha acesso basicamente à rede interna inteira da pessoa, a partir somente do IP ali, saber do path, poder emitir qualquer comando. E outro exemplo também encaixa super bem nisso. Não sei se vocês conhecem um produto de uma cama inteligente,
gringa, eu não sei exatamente de onde, que acompanha ali sua qualidade de sono e tudo isso. E tem a empresa de Aquela segurança. resfriada com água, Exatamente, essa eu acho mesmo. que eu sei. Nossa, mano. E aí teve um experimento que o CEO lá da Truffle Security, que é uma empresa de segurança, fez com esse dispositivo, descobriu que tinha senha hard-coded para um SSH rodando em cada cama dessa. Então, qualquer pessoa podia basicamente se conectar na cama dos outros, só sabendo dessas informações hard-coded, né? E se eu não me engano, se for a que eu vi também, era o caso de uma daquelas camas que ela é resfriada com água. Ela tem tipo uma geladeirinha, não lembro o que que era, um aquecedor ou uma geladeira, alguma coisa assim. E ela ou aquece ou esfria a sua cama para ficar na temperatura que você quer. Se ela quer a minha cama a 20 graus, sabe? Ela fica lá circulando água ali dentro. Só que ela tem sensores para monitorar isso. E os seus dados vão de volta para eles. Então os caras sabem que hora você está dormindo, quantas pessoas estão na sua cama, basicamente, pela quantidade de calor, tudo, sabe? Eu mandei o link até aqui, depois acho que o Cássio consegue compartilhar também. Fala aí, Ferlike. Corta para 2030. A sua cama está fazendo um ataque de DDoS, ou então está participando de um protesto, mandando um vampetaço. Cara, inclusive, sensacional o Vampetaço com o IoT, sabe? Então, parabéns quem tá fazendo esse tipo de ataque. Tem nossa approval aqui. Beleza, outra coisa que eu queria pontuar relacionada à segurança é que a gente falou aqui sobre vários serviços, né? Serviço de Kubernetes, serviço de rede, serviço de sistema operacional, e outra dica para a organização que está olhando a gente é, tipo, pelo amor de Deus, nunca façam configurações padrão, né? Tipo, vou instalar aqui uma solução, deixar a configuração padrão, porque tem várias formas de ser explorado, né? Às vezes, nesse exemplo que o Sushi citou aqui, já vem com credencial hard-coded, ou às vezes o software está mal configurado, ou a configuração vem para ser aberta, para não ter os controles devidos. E, enfim, são aquelas três coisas. A gente está falando de tecnologia, mas aí a gente tem que ter um processo e se preocupar com as pessoas. O pilar de segurança são essas três coisas. E, se esquecer uma delas, não está se fazendo segurança. Esse exemplo aí que a galera citou aí. Vai acessar, eu tenho deficiência na parte tecnológica, não consigo deixar aberto para a internet por questão de segurança, aumenta o controle na outra parte. Cria uma política e o segurança vai te acompanhar junto, ou então uma pessoa entende isso faz parte de tudo, são esses três pilares. Se não tiver isso, não está fazendo segurança da forma correta. Bem, eu acho que é isso, né? Vou deixar aberto para vocês fazerem a última consideração relacionada a esse assunto aí. Vamos lá, em ordem alfabética, quem é o primeiro aí? Eu queria só ouvir a história do Daniel direito, depois do bot lá, pô. Ele pode aproveitar e contar. Mas, enfim, agora, vai, Arthur, começa contigo. Não, a gente tem muita oportunidade de trabalho, companheiros, ok? Então, os próximos anos aí vai ter trabalho para toda a gente, né? Que tá chegando IA, que vai roubar o trabalho de todo mundo, não? Se é só o patrão querendo diminuir nosso salário, ok? Então, vamos ficar esperto aí e é isso. Bom, assina embaixo esse que o Arthur comentou. Não, e eu acho que foi bem, para mim, pelo menos, eu aprendi bastante nessa nossa conversa de hoje. Espero que tenha sido também todo. Gosto de fazer conteúdo novo também para o pessoal que está assistindo. E agradecer a vocês, né? Acho que foi um ótimo papo. Eu vou agradecer aqui antes do Daniel para deixar ele com a história por último. Mas foi bem legal, pessoal. O Carlos me chamou aqui de última hora, eu não esperava, mas foi interessante. E a gente vai se falando aí. Show. Duas coisas. Vamos para a historinha. Eu vou deixar a historinha por último. Então, antes disso, links. Vou deixar alguns links, até para o Carlos compartilhar, porque sempre tem uma galera que pergunta ou manda ali nos comentários, ou, cadê aquele link que vocês mencionaram? Então, vou mencionar essa empresa aqui, a K-Scale Dev, está fazendo um trabalho fantástico. Você pode pensar na robótica como o próximo passo para tentar desvendar essa carreira de Edge Computing, ou explorar. E eles têm esse projeto chamado Zero
Bot, esse aqui, que é inteiro open source. Você pode imprimir as peças, os componentes. Ele tem uma lista do material que você pode comprar direto ali pelo AliExpress. Tem sistema operacional em Rust, tem simulador para trabalhar com Reinforcement Learning também em Rust. Meio que eles olharam para o que a NVIDIA estava fazendo na parte de simulação robótica, e, pô, é muito pesado isso, é muito grande, e se a gente tornar isso aberto, para todo mundo poder utilizar de maneira rápida, sem depender de GPU, né? Eu vou trabalhar só com CPU, e poder, assim, facilitar a questão das contribuições. Aí eles fizeram em Rust também. Então, tem essas duas coisas. Na outra ponta, a gente tem o LeRobot, que é um projeto open source também pela Hugging Face, onde você tem um braço robótico. Também eu posso imprimir, pegar os arquivos, baixar, treinar. E LLM aparece em ambos os projetos apenas como uma interface de comunicação. Então, justamente porque ela serve. Ou você vai se comunicar via texto, ou via voz, e a máquina vai receber aquela instrução e executar alguma ação. Mas são coisas interessantes, eu estou acompanhando esses projetos e muitos outros. A questão do open source está forte, está crescendo muito. E, cara, quando a gente olha para vagas como, sei lá, dessa empresa, você vai ter uma noção melhor do que Edge significa. Né? Vai muito além do que o que foi mencionado aqui hoje, do que a gente conseguiu mostrar aqui hoje. E, nossa, entra engenharia elétrica, entra eletrônica, entra sistemas embarcados, aparece engenharia mecânica também, física, ótica, uma cambada de outros setores. Então, tem muita coisa legal para dar uma olhada. Bom, eram essas as minhas considerações. Busquem conhecimento, mas não muito, senão você fica triste e não dorme. E vale contar a historinha ou deixa de... Tá bom. Bom, mudando totalmente o tópico, voltando lá para as LLMs, eu atendi um caso na consultoria, e o pessoal trouxe um caso bem curioso. Eles estavam fazendo scrapping de comentários, né, de e-commerce, de vários produtos, de várias lojas. E a ideia era avaliar se um produto era bom ou não, com base nos comentários, enfim. E estavam usando LLM e outras coisas mais. O ponto é, eles testaram, chegaram para mim com um problema seríssimo, que era, o modelo, o agent aqui, ele está mencionando muita imoralidade, muitos palavrões e tal. E aí a gente não está conseguindo identificar o porquê. Estamos ajustando o prompt, estamos testando o modelo, troca isso, troca aquilo, refina e tal, e continua alucinando. Bota filtro e continua alucinando. Me mostra os dados. Aí me mostrou os dados. De onde foi que vocês extraíram? Dessas lojas aqui e tal. Me dá um tempo aí, deixa eu dar uma olhada nas lojas. Comecei a olhar. Tinha uma loja que é de material esportivo e suplemento alimentar. Ok. Cara, e um dos comentários botou assim, muito gostoso. O produto é excelente, cumpre com o que promete. Aí ele botou assim, tinha gosto de pica veiuda. Aí, então o modelo pegava esse termo e assim, extrapolava nas avaliações. A galera, caramba, como assim? Aí depois que a gente detectou isso, aí começaram a testar mais e detectar outras coisas mais absurdas, do tipo, avaliação, 1 estrela. Né? Vai até 5, a pessoa botou 1 estrela. No comentário, produto excelente e tal, e tal, e tal, e tal. Só elogios. Aí você não sabe se foi um erro ao marcar a estrela ou se foi ironia. Tipo, não tem como identificar. E esse tipo de coisa é bem comum nos comentários. Ou coisas completamente irrelevantes. Tá lá 5 estrelas e não comentava nada, apenas dizia
Muito bom, o produto chegou bem embalado. Então, esse foi um dos casos, né? Surpresa aí da semana, que rendeu aquele post. Eu coloquei aqui É o link, isso. inclusive esse caso aí tá dentro lá do top 10 da OASP, de riscos de segurança em LLM, que é envenenamento Olha, de dados de treinamento. a gente Olha, É um pode exemplo. voltar. Inclusive, a gente pode voltar aqui para fazer episódio só sobre o OASP de LLM. Né? Eu já fiz sobre o OASP de Kubernetes, mas acho que dá para rolar esse de LLM aí. O problema é que a gente está com o tempo estourado aqui, senão aí não dá para comentar aqui. Então é isso, muito obrigado. Dei tchau e imitações para poder aparecer, senão não aparece. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Gente. Alô, pessoal. Tchau. Valeu, Falou. obrigado. Peraí, ainda tá rolando. Agora, tchau, tchau. Aê, Aê, valeu. Aí, valeu. tchau.